Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava lá sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção de Jesus. Mas, quando sentiu o vento, gritou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco de fé, por que duvidaste?" Assim que subiram à barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra da sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura, que é do profeta Jeremias, nós encontramos uma palavra dura de início da parte de Deus. Era a ordem de Deus: escreve para ti num livro todas as palavras que te falei. Deus queria que tudo aquilo ficasse gravado, porque os profetas falavam, mas Deus queria que aquilo ficasse gravado. Tão importante era o que ele tinha dito a Jeremias. Isso diz o Senhor, que te fez endurecer o coração. O endurecimento do coração é a coisa mais grave. Por que gritas em teu sofrimento? É insanável a tua dor. Eu te tratei com dureza por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado. Nós estamos vendo que Deus está tratando duramente o povo justamente por causa dos pecados do povo, do erro do povo, da má vontade do povo. Isso diz o Senhor: eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó. Agora mudou. Eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das tuas moradas. A cidade ressurgirá das suas ruínas e a fortaleza terá lugar para suas fundações.
De lá sairão cânticos de louvor. Veja toda a diferença. De lá sairão cânticos de louvor e sons festivos. Hei de multiplicá-los, eles não diminuirão. Hei de glorificá-los, eles não serão humilhados. Seus filhos serão felizes. Quantas promessas maravilhosas, aguardando a mudança do povo. Teus filhos serão felizes como outrora, e sua comunidade estável na minha presença. E agirei contra todos os que te molestarem. Diz o Senhor Deus. É isso que diz o Senhor Deus. Nós encontramos no Evangelho que está depois da grande multiplicação de pães e peixes, onde Jesus, com 5 pães e 2 peixes, deu de comer a toda aquela multidão. Foi uma coisa fantástica. Depois que todos estavam fartos, saciados, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Tomaram 2 lados, os discípulos na barca, indo para outra cidade, e Jesus subindo o monte para orar. E aí está, para orar. Por que Jesus precisava naquele momento orar? Foi uma coisa fantástica que aconteceu. 5.000 pessoas que comeram pães e peixes. E Jesus queria se colocar diante do Pai, na humildade dele. Não era ele, era o Pai. Era o Pai que estava realizando aqueles milagres. E por isso ele vai orar ardentemente, fortemente. Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho, no alto do monte. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Isso em qualquer mar, especialmente no mar da Galileia, é uma coisa terrível. As ondas eram contrárias à direção deles e contrária ao barco. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Imagine o espetáculo. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Para mim, essa frase do Evangelho, para mim pessoalmente, é muito importante. Jesus continuamente está me dizendo: coragem, sou eu, não temas, Jonas. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre as águas. Pedro era muito afoito. Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca, ele deu o primeiro passo. Depois ele deu o segundo passo. E esse segundo passo é que era o difícil, que ele só tinha o mar debaixo dele. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção de Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Jesus
logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? A dúvida, o medo, é a coisa que quebra a nossa fé. Nós temos fé, mas em momentos assim, a nossa fé se enfraquece. E é por isso que Jesus falou a Pedro: Senhor, salva-me. Pedro desceu da barca, começou a andar sobre a água em direção de Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Eu não sei qual é o maior milagre, o de dar com 5 pães, dar de comer a 5.000 pessoas, ou isso que está aqui. Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Um vento marítimo não termina de qualquer maneira. E muitos ventos nos rodeiam. E nós precisamos firmar-nos em Jesus. E continua. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aqueles que estavam na barca disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse ao menos tocar a barra da sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Nós temos aqui uma coleção de milagres que Jesus fez. Por quê? Porque Ele é misericordioso para com o seu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.